Meus amados irmãos, eu convido a todos a abrirmos agora a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Faremos a leitura na palavra do Senhor do verso 1 até o verso 36. Ainda que nossa exposição se concentrará do verso 22 até o 36. Então, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11. E erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou.
Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nosso Deus bendito, grande é a graça que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nessa manhã em culto para lermos a Tua palavra e ouvirmos a pregação da Tua palavra. Nós que pregamos, ó Pai, compreendemos que somos apenas como um vaso de barro. O verdadeiro valor está na Tua palavra, a verdadeira riqueza está na Tua palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo então haja poderosamente, aplicando a Tua palavra em nossos corações nessa manhã, nos conduzindo, Pai, a cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus sempre se relacionou com o seu povo por meio de alianças. Na época do Antigo Testamento e na antiga forma de Deus administrar o pacto, a aliança era representada na forma de leis, de sacerdotes e de sacrifícios. Contudo, Deus ainda no Antigo Testamento prometeu que estabeleceria no futuro uma nova forma de relacionamento. E essa nova forma que Deus iria se relacionar com o seu povo, ela seria vivenciada na época do Evangelho. Nós podemos então ler essa promessa do Senhor em Jeremias no capítulo 31, versículo 31, quando diz: aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta nova aliança prometida por Deus traria uma forma nova de administração, de relacionamento. Essa nova aliança traria um novo testamento. E esse novo testamento, irmãos, foi concretizado, foi realizado, foi executado na vida, na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele afirma isso para nós. Quando em Marcos, no capítulo 24, no capítulo 14, verso 24, ele diz: então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Deus então, meus irmãos, na era do Evangelho, se relaciona com seu povo de um modo diferente, sendo uma das principais características desta nova aliança o derramamento do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo na vida dos crentes. Essa, meus amados irmãos, é a grande promessa da nova aliança. Conforme nós lemos em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27.
Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. A promessa de Deus agora é que Deus viria ao seu povo, irmãos, e tiraria o coração de pedra, e colocaria um coração de carne. Deus daria então ao seu povo o seu próprio espírito, e esse espírito agora capacitaria o povo de Deus a amar a lei de Deus, a amar os estatutos de Deus, a viver conforme a vontade de Deus. Nós ainda encontramos essa promessa bendita em Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Meus amados irmãos, esta promessa de derramamento do Espírito Santo foi cumprida na passagem que lemos nesta manhã, em Atos, no capítulo 2. Aqui em Atos, no capítulo 2, naquele dia de Pentecostes, inicia-se então o que podemos chamar de a nova era do Espírito. Quando Deus não apenas está entre o seu povo, mas quando Deus propriamente vem habitar dentro do seu povo. Meus amados irmãos, que graça infinita, que grande milagre nós termos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Que grande bênção a igreja de Cristo recebeu. Que grande bênção a nova aliança nos trouxe. Esta presença do Espírito Santo conferiu então à igreja de Cristo o poder para cumprir as expectativas que Deus tem a respeito do seu povo e para cumprir as ordens que o Senhor Jesus Cristo entregou à sua igreja. Deus então, meus amados irmãos, na sua infinita graça, percebeu que somente quando Ele viesse operar dentro de nós, que somente quando Ele mesmo transformasse o nosso coração, que somente quando Ele mesmo operasse um novo nascimento pelo seu Espírito, é que nós conseguiríamos assim cumprir as suas expectativas, as suas exigências, e pudéssemos então nos submeter às ordens do Senhor Jesus. Nesse sentido, meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui para o dia de Pentecostes, nós podemos ver quais foram os resultados que a descida do Espírito Santo trouxe sobre a igreja de Cristo. E nessa manhã, eu quero focar aqui no primeiro resultado. E o primeiro resultado foi a pregação do Evangelho. A primeira pregação evangélica, realizada pelo apóstolo Pedro, conforme nós acabamos de ler, ela se tornou um paradigma ou um modelo para o querigma ou proclamação do Evangelho. Estando eles reunidos, irmãos, Deus então cumpre a sua promessa, o Espírito Santo desce sobre eles. E agora transformações começam a acontecer. Resultados são produzidos pela presença do Espírito Santo na vida da igreja, pela presença do Espírito Santo na vida do crente. O primeiro resultado aqui que nós vemos é a pregação. O apóstolo Pedro faz uma proclamação do Evangelho em Jerusalém, reconhecido como o primeiro sermão cristão. E nós queremos nessa manhã observar aqui quais foram as características da pregação de Pedro, que devem servir para exemplo nosso até hoje, como características de um sermão e de uma pregação cristã. Meus amados irmãos, a missão então da igreja foi pregar agora o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo, com a intenção de constranger as consciências dos homens para reconhecerem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, qual é o resultado
do enchimento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, a igreja agora foi chamada para pregar. E a pregação tem o objetivo de constranger as consciências dos homens a reconhecerem a Jesus como seu Salvador e Senhor de suas vidas. A pregação, portanto, não deve ser dada para entreter as pessoas. A pregação não é para agradar, pelo contrário, a pregação é para desafiar. Nós, como cristãos, então, somos desafiados pela pregação da palavra, ao ponto que esse desafio consiste em nós também sermos pregadores da palavra de Deus. O Espírito Santo, então, desceu sobre a igreja para que a igreja faça a pregação da palavra. Qual a característica do sermão de Pedro, pela qual uma determinada pregação pode ser reconhecida como genuinamente motivada por obra do Espírito Santo? Essa pregação deve ser cristocêntrica, ou seja, ela deve apresentar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, desafiando as consciências a recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Esta pregação cristocêntrica, em primeiro lugar, ela apresenta a vida e a obra de Jesus Cristo, como diz o versículo 22. O apóstolo Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós bem sabeis. O que é que deve caracterizar uma pregação genuinamente evangélica? E isso, irmãos, serve para a nossa instrução nos dias atuais. Vocês podem estar ouvindo muitas pregações no YouTube. Muitos youtubers viraram de uma hora para outra teólogos. Viraram de uma hora para outra pregadores da palavra. Muitos pregadores estão surgindo aí e muitas igrejas novas, com estilos novos, com estilos diferentes, com propostas mais contextualizadas, com uma abertura maior para novos tipos de liturgia, para novos tipos de culto, com uma pregação mais abrangente, com uma pregação mais inclusiva. Né? O nosso país ele é contado como tendo mais de 30% da população sendo reconhecida como evangélica. Mas cabe a nós, meus amados irmãos, sem querer estabelecer nenhum tipo de exclusivismo, verificar que tipo de pregação tem sido realizada, verificar, inclusive, a nossa própria pregação, o que de fato caracteriza uma pregação cheia do Espírito Santo, o que de fato caracteriza uma pregação verdadeiramente cristã. Se ela não centralizar-se na pessoa de Jesus Cristo, ela não poderá ser considerada uma pregação evangélica. A Bíblia pode ser usada como instrumento de autoajuda. A Bíblia pode ser usada para massagear o ego, para dar esperança, para dar ânimo, para dar alegria, mas cuidado! O Espírito Santo desceu sobre a igreja para que a igreja pudesse profetizar. E profetizar é proclamar, meus amados irmãos, a pessoa bendita, gloriosa do Senhor e Salvador Jesus. Esse sermão de Pedro, que é paradigmático, que é um exemplo para nós que pregamos, apresenta a pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, a sua vida e a sua obra. Em relação à sua vida, o apóstolo Pedro apresenta Jesus Cristo como Jesus de Nazaré, destacando o seu aspecto humano. É importante para a nossa pregação afirmarmos: Jesus é 100% homem. Para que pudesse representar os homens diante de Deus, ele é Jesus de Nazaré. Alguns argumentam, inclusive, irmãos, que há mais provas da vida de Jesus de Nazaré do que de Alexandre o Grande, por exemplo. Jesus Cristo se fez homem. O amor incomensurável de Deus fez com que Deus não levasse por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e veio aqui à terra e pisou aqui e se fez homem para nos representar diante de Deus. O nosso Senhor, então, meus amados irmãos, não é um herói imaginário.
não é uma figura de ficção. Ele foi um homem verdadeiro que esteve entre nós. Mas aqui Pedro também destaca o seu aspecto divino, visto nos sinais e nas maravilhas que Jesus realizava. Meus irmãos, sinais e milagres, cura de enfermos, poder demonstrado sobre as forças da natureza, poder demonstrado sobre espíritos malignos, apontavam para a divindade de Jesus. Quem é esse que os ventos e o mar lhe obedecem? Esse que os ventos e o mar lhe obedecem é Deus, é o nosso Deus. A vida de Jesus, então, as obras que ele realizou, nos ensinam que ele é verdadeiramente homem e que ele é verdadeiramente Deus. O único Deus que morreu em favor dos seus servos. A idolatria humana sempre propõe que o Deus espera que os seus servos se sacrifiquem por ele em primeiro lugar. O nosso Deus não. O nosso Deus se sacrificou por nós, entregando sua vida na cruz. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Nós devemos apresentar Jesus 100% homem e 100% Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro apresenta a morte do Senhor. No versículo 23 ele diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. É importante falarmos sobre a morte. É importante falarmos sobre a morte de Jesus em nossa pregação. A morte de Jesus, é claro, foi segundo o propósito e o desígnio de Deus. Meus irmãos, Deus controla todas as coisas que acontecem no mundo. E Deus controla porque Ele determina todas as coisas que acontecem. Deus, Ele conhece porque Ele mesmo determinou aquilo que vai acontecer. Então Deus conhecia a morte de Jesus porque Ele mesmo determinou essa morte, para que por meio dela os seus eleitos pudessem ser salvos. Deus então tem o controle de tudo que acontece nesse mundo. Contudo, a mensagem da morte de Jesus também penaliza os homens pelo maior pecado que já foi cometido na história. Segundo John Piper, o maior pecado que a humanidade cometeu na história foi ter matado o Filho de Deus. E aí o apóstolo Pedro desafia os judeus no pecado que eles cometeram. O apóstolo Pedro fala: vocês pecaram contra Deus. O seu pecado foi terrível porque vocês mataram o Filho de Deus. Mas não só os judeus. Pedro agora se volta e fala: vocês mataram por mão de iníquos, por mão de gentios. Ou seja, a mensagem quer dizer o seguinte: toda a humanidade ali representada cometeu o grande pecado de ter matado o Filho de Deus. E aí, meus amados irmãos, essa pregação encerra a todos os homens debaixo da condenação do pecado. Mataram o Filho de Deus. Nós precisamos falar isso. Em terceiro lugar, o apóstolo Pedro nos apresenta a ressurreição do Senhor. E ele vai dar grande ênfase à ressurreição do Senhor. Ele vai falar sobre a ressurreição do Senhor do versículo 24 até o versículo 32. Alguns destaques sobre a ressurreição de Cristo é que essa ressurreição foi realizada pelo próprio Deus. O próprio Deus, meus amados irmãos, que por seu desígnio encaminhou Jesus à cruz, agora pelo seu próprio poder, o próprio Deus o acredita e o próprio Deus o ressuscita dentre os mortos, como diz o verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. A afirmação de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos significa assim, que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e aprovou o seu sacrifício. Significa que a morte não teve poder para reter o Senhor, porque o Senhor era moralmente inculpável, o Senhor não tinha pecado.
Se houvesse pecado no Senhor, a morte teria prevalecido sobre ele, mas ele demonstrou a sua impecabilidade e o seu poder sobre a morte. A ressurreição de Jesus, então, cumpre a promessa que Deus estabeleceu a Davi, quando Deus prometeu que o seu descendente reinaria eternamente sobre o seu trono. Jesus é o descendente de Davi, que ressuscita poderosamente dentre os mortos, para que o seu reino não mais tenha fim. O Senhor Jesus, irmãos, na sua primeira vinda, ele estabeleceu o reino de Deus. Ele inaugurou o reino de Deus. Quando o rei se apresentou, o reino foi inaugurado. Esse reino, então, é um reino de vida que prevalece sobre a morte e que prevalece sobre o pecado. O rei agora que reina, ele reina eternamente. E na sua segunda vinda, esse reino que foi inaugurado, esse reino que foi implantado, ele será completamente estabelecido. Porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E dessa ressurreição, o apóstolo Pedro declara que ele e os apóstolos são testemunhas. E agora os apóstolos compreendem que a sua missão de vida é testemunhar do que viram. O que foi que eles viram? Eles viram aquele que nasceu pelo milagre de Deus a partir da virgem. Eles viram se manifestar na terra aquele que tinha poder para ressuscitar os mortos. Eles viram se manifestar na terra aquele que tinha poder para perdoar os pecados. Eles viram se manifestar na terra aquele que ordenava que a tempestade parasse. Eles viram se manifestar na terra aquele que por amor infinito morreu por seus amigos numa cruz. Eles viram se manifestar na terra aquele que ressuscitou poderosamente dos mortos, aquele que rompeu os grilhões da morte para nunca mais morrer e ser o Rei eterno. E agora eles compreendem que precisam falar tudo o que eles viram para que o mundo saiba que há um Salvador e que há um Senhor. John Stott diz o seguinte, que a palavra grilhões significa literalmente dores de parto, ilustrando a ressurreição como uma regeneração, um novo nascimento da morte para a vida. A missão agora é dar testemunho da ressurreição daquele que a morte não pôde segurar. E o último ponto no sermão de Pedro é falar sobre a exaltação de Cristo, dos versos 33 ao verso 36. Assim ele diz, verso 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vocês estão vendo. Meus amados irmãos, o Senhor que foi humilhado no seu nascimento, quando ele assumiu sobre si uma natureza infinitamente menor do que a natureza humana, tendo cumprido todo o desígnio de Deus, oferecendo a si mesmo como um sacrifício perfeito na cruz, ressuscitando dentre os mortos, porque a morte não podia retê-lo, ele agora foi exaltado. Ele agora está sendo visto à destra de Deus, como um símbolo da sua autoridade. O Senhor exaltado, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e pregai. Vocês receberam o Espírito Santo para que possam ir e pregar. O Senhor Jesus tem toda a autoridade para que a igreja possa ir e pregar. Nós podemos confiar que precisamos pregar e anunciar e testemunhar ao mundo até o último dia, porque toda a autoridade pertence a Jesus, em sua exaltação. Portanto, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Portanto, o diabo não poderá continuar prendendo os eleitos, porque o evangelho é o poder de Jesus pela pregação da palavra para quebrar os grilhões de prisão e libertar todos aqueles que foram chamados pelo Senhor por meio da pregação. A exaltação de Cristo é a base para que a igreja cumpra a pregação. A exaltação de Cristo também, irmãos,
ela traz a grande bênção do derramamento do Espírito. O Senhor exaltado agora, Ele cumpre a promessa. E agora Ele envia o seu Espírito Santo sobre a igreja. E quando o Espírito Santo caiu, aquele Pedro que era medroso, aquele Pedro que negou o Senhor, agora tem coragem para desafiar os poderosos. Aqueles que estavam escondidos, agora se apresentam em Jerusalém para pregar pelo poder do Espírito que foi derramado sobre a igreja. E essa exaltação, meus irmãos, finalmente consiste na vitória sobre todos os inimigos, conforme nos diz o verso 35. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, poderia ser compreendido como os atos do Espírito Santo. Deus, no decorrer da história, está derrotando os inimigos. Os inimigos estão sendo derrotados pelo poder da palavra de Deus. Quando o ministro devidamente ordenado prega a palavra, Deus está falando. Os grilhões estão sendo quebrados. As vidas estão sendo libertas. E os inimigos estão sendo derrotados. Deus está derrotando o inferno. Deus está derrotando o poder do maligno. Deus está derrotando o poder do pecado. Deus está derrotando a morte pela presença do seu Espírito Santo, pela pregação do Evangelho a partir da igreja do Senhor. Deus, portanto, meus amados irmãos, desce sobre nós, cumprindo a promessa do seu Espírito. E a primeira consequência é que a igreja passa a pregar a palavra do Senhor. Pedro conclui então o seu sermão aí no versículo 36, desafiando todo Israel a reconhecer a partir de todas essas provas que Jesus de Nazaré é verdadeiramente o Messias prometido por Deus. A exaltação de Jesus, irmãos, significa que agora Deus o exaltou para sempre. É em realidade aquilo que era por poder e que era por direito. A nossa pregação, portanto, a pregação da igreja precisa ser cristocêntrica. Nós precisamos compreender que nós recebemos o Espírito Santo para pregar. A igreja recebeu o Espírito para pregar. Você recebeu o Espírito para pregar. Jonatas Edwards diz: quando a operação é tal que engrandece a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador dos homens, isto sem dúvida comprova que tal obra é do Espírito de Deus. Uma das formas, irmãos, que nós podemos comprovar que nós temos o Espírito de Deus é se nós estamos pregando o Evangelho e exaltando a pessoa do Senhor Jesus. A ausência da pregação pode indicar que este Espírito está sendo apagado na vida da igreja. Essa é a advertência que o apóstolo Paulo faz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito. Meus irmãos, qual é a condição da igreja de hoje? Nós somos ainda uma igreja comprometida com a pregação da palavra, ou nós deixamos de pregar? É um sinal de que o Espírito Santo foi apagado. Ao contrário disso, ao contrário de deixar que o Espírito se apague em sua vida, significando morte espiritual, o crente é conclamado a buscar enchimento do Espírito Santo. Conforme o apóstolo escreve em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, no dia que nós formos cheios do Espírito, uma coisa que nós mais desejaremos fazer é pregar sobre Jesus.
O que a igreja dos nossos dias precisa é ser cheia do Espírito para que ela volte a pregar sobre Jesus, com o poder do Espírito Santo. Sendo assim, qualquer cristão que seja dirigido pelo Espírito de Deus pode cumprir a expectativa de Deus e a ordem de Jesus, que é pregar a sua palavra. Timothy Keller, no livro Pregação, ele nos fala de pelo menos 3 níveis de pregação da palavra de Deus. O primeiro nível é aquele nível mais formal, é o nível do sermão pregado para um grupo reunido. É o nível da missão que o pastor tem. A missão que foi dada ao pastor, conforme lemos na liturgia dessa manhã, é prega a palavra. No dia que eu entender que Deus me chamou para ser vocacionado, eu tenho que entender que a partir daquele dia, o meu principal alvo, o meu principal trabalho, o meu principal esforço vai ser pregar a palavra. A tempo e a fora de tempo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. A pregação da palavra pelo ministro ordenado é Deus falando para a igreja. O ministro precisa estar completamente comprometido em que a sua fala seja uma exposição da palavra, e a igreja deve se submeter a essa pregação. Mas há também, meus amados irmãos, um outro nível de pregação. Aquela pregação que pode ser ministrada a um ensino, em uma classe de escola dominical, ou mesmo em um culto familiar, ou mesmo em um pequeno grupo. Talvez você não seja vocacionado para essa proclamação, mas você pode usar a inteligência que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu, para estudar mais, para investir em cursos, para que você possa ser um mestre e um professor. Mas ainda há, irmãos, um nível mais simples. É aquele nível de pregação, onde se diz respeito a conversas individuais, onde você dá conselhos veementes, nos quais você consegue transmitir aos outros a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, seja em conversas individuais ou particulares, seja na capacidade de falar uma aula de escola dominical ou pequeno grupo, ou seja na pregação de púlpito, você é chamado para pregar o evangelho do Senhor. E isso é a grande demonstração de que você de fato é igreja cheia do Espírito, de que você de fato é crente cheio do Espírito. E a ausência dessa pregação em qualquer desses níveis pode demonstrar que o Espírito está sendo apagado de dentro de nós. Portanto, cabe a você perguntar: a minha igreja tem exercido o ministério de pregação da palavra, a pregação na igreja? O que caracteriza que era uma verdadeira igreja cheia do Espírito Santo? Cabe você também, meu irmão, se perguntar: eu tenho pregado a palavra? Repito, seja no nível individual, seja no nível de pequeno grupo ou na igreja, o Espírito Santo desceu sobre você para que você pregue. E eu quero finalizar minha fala com uma ilustração que Deus mandou para mim hoje de manhã, pelo presbítero Juliano. Um homem foi até uma concessionária comprar um carro. E ele se apresentou ao vendedor. E ele disse: esta mulher que está comigo é a minha secretária, nós viemos comprar um carro. Mas na conversa com o vendedor, finalmente esse homem disse: na verdade ela não é minha secretária, ela é a minha amante. Aquele vendedor, por um momento, ficou atônito, perplexo, mas daí ele baixou sua cabeça e de dentro da gaveta de sua mesa ele tirou de lá uma Bíblia. E ele começou a pregar para esse homem. E ele disse a esse homem: o que você está fazendo é pecado diante de Deus, porque é adultério. Você deve mudar,
Você vai destruir a sua vida. Você vai destruir a sua família. E tem outra coisa. Eu não vou lhe vender carro também, não. Agora a perplexidade ficou com o outro. Calou-se e saiu. Depois de algum tempo, esse homem ligou de novo para o vendedor e disse: eu posso ir na concessionária? O homem disse: pode, as portas estão abertas. E ele foi na concessionária e ele disse: eu vim aqui dar meu testemunho para você. Aquilo que você falou para mim naquele dia transformou minha vida. Eu me arrependi do adultério. Eu voltei para a fidelidade para minha esposa. E hoje eu sou um crente na palavra de Deus. O Espírito Santo veio, irmãos, para fazer você pregar individualmente. As vidas estão sendo transformadas pelo poder da pregação que a igreja realiza no mundo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe.